Vamos entrar agora nessa última parte do nosso curso de Física Atômica, falando um pouquinho da outra parte do curso, que são as moléculas. As moléculas, obviamente, são átomos que se juntam. Você tem os núcleos, você tem os elétrons que formam aí a ligação entre esses núcleos e, obviamente, existe toda uma notação, existe toda uma metodologia para que nós possamos lidar com as moléculas. Então, hoje nós vamos começar a falar um pouco das moléculas, né, que são sistemas onde você tem os estados eletrônicos, mas tem outros, porque há outros graus de liberdades envolvidos que acomodam energia nesse sistema. Muito bem, existem inúmeros tipos de moléculas, inclusive na química orgânica, por exemplo, há uma variedade muito grande de estruturas, de formas, de propriedades. Nós vamos aqui falar um pouquinho de algumas moléculas, fazer alguns exemplos e depois vamos tentar ilustrar algumas propriedades que essas moléculas têm. Então nós vamos ter aqui algumas aulas que vão nos permitir falar um pouquinho dessa parte de como lidar com as moléculas. Muito bem, nós vamos começar. Nós estamos interessados em primeira aproximação, nós estamos interessados na estrutura eletrônica das moléculas, né? Então, para nós, quando nós formos falar em moléculas aqui, nós estamos interessados em saber como que esses elétrons estão ali, mas para a gente entender como esses elétrons estão ali, é importante saber como que há o comportamento dos núcleos, que de fato agora representam a massa da molécula como um todo, assim como o núcleo sempre representa a massa do átomo, né? Como um todo, os elétrons, na verdade, dão todas as propriedades químicas aí ao átomo, porém, ele não é a parte massiva dos átomos e também não é das moléculas. Então, nós vamos começar imaginando que nós temos dois núcleos, que aqui estão representados como sendo duas partes positivas, né? Que é onde se concentra a carga positiva, e nós vamos colocar aí ao redor elétrons. Se você pegar o elétron, né, pegue um elétron, então aqui eu representei uma nuvem, né, de elétrons, então a coisa embaçada aqui, que são a nuvem eletrônica que você tem aqui. Mas se você pegar qualquer porção dessa nuvem, ou de um elétron que está aqui, ele atrai esse núcleo, ou ele é atraído por esse núcleo e por esse. Né? Então, imagine que você tem duas coisas que se repelem. Então, eu tenho duas quantidades que se repelem, como é o caso dos dois núcleos, que eles são positivos, né? Mas, se existe um terceiro corpo, uma terceira partícula, que ambos se atraem para essa terceira partícula, então é possível que esses dois núcleos, que inicialmente só se repelem, passam a se atrair. E é assim que acontece a ligação química. A ligação química, ela é mediada por essa nuvem eletrônica entre os núcleos. Então, os núcleos, né, às vezes tem muitos elétrons aqui ao redor e tem os elétrons que participam dessa nuvem dividida. Mas essa nuvem dividida é que tem a capacidade de fazer os núcleos ficarem juntos. Essa nuvem, ela, de alguma maneira, determina a ligação química. E a ligação química é essa ligação entre os núcleos aí. E isso dá muitas propriedades interessantes à molécula. Tá certo? Só que agora, aqui, a molécula, ela tem uma série de características diferentes. E pelo fato que eu estava dizendo que a nuvem eletrônica é que produz as características de ligação, né, que mantém os núcleos juntos, dependendo da distribuição espacial dessa nuvem eletrônica, ela vai promover a ligação entre esses núcleos de forma diferente. Muitas vezes
você tem apenas um elétron que está fazendo isso, tá certo? Muitas vezes você tem uma participação de múltiplos elétrons fazendo isso. Isso depende dos chamados orbitais moleculares aí. Dependendo disso, a força que vai unir, dependendo da distribuição espacial dessa nuvem eletrônica, é que nós teremos características diferentes da ligação desses dois núcleos. Bom, sempre é importante, quando se discute um fenômeno físico, né, uma situação física diferente, ter uma ideia das ordens de grandeza de energia que você está lidando, né? Aqui em mecânica quântica nós lidamos essencialmente com energias. Então é importante que a gente faça uma estimativa de determinados valores de energia para esse sistema agora que constitui uma molécula. Aqui no caso uma molécula de dois núcleos, portanto uma molécula diatômica que nós chamamos. Muito bem, para a gente poder fazer algumas estimativas, eu vou começar dizendo assim: se a distância entre os núcleos é A é um valor aqui, tá certo? Normalmente isso é da ordem de angstroms, é da ordem da extensão das nuvens eletrônicas, né? Que nós sabemos que é da ordem de angstrom, porque o raio de Bohr é meio angstrom praticamente, tá certo? Então é da ordem de angstrom a distância entre os núcleos. Mas o elétron tem que estar confinado, né, para produzir essa ligação. O elétron tem que de alguma maneira estar ligando esses núcleos, portanto ele está delocalizado por uma distância que é A. Então se a gente perguntasse assim, qual é o espaço onde o elétron pode estar? É a região aqui entre os núcleos, de uma maneira em geral, que é da ordem de A. Tá certo? Bom, se isso é da ordem de A, então o momento é da ordem de P, e pelo princípio de incerteza, nós temos que P vezes A é da ordem de H cortado. Novamente aqui entra o H cortado sempre sendo um valor determinante para os fenômenos quânticos que a gente encontra não importa onde. Muito bem, mas a energia, né, se a gente for escrever a energia desse elétron, a energia do elétron, né, no estado fundamental é da ordem de P quadrado sobre 2m ou sobre m. É a ordem, né, ordem de grandeza. Portanto, se eu pegar esse P, que é H sobre A, H cortado sobre A, e colocar aqui, eu obtenho que a energia que esse elétron tem que ter aí na molécula é da ordem de H cortado ao quadrado sobre m ao quadrado. Se eu pegar a massa do elétron, que é da ordem de 10 a menos 27 gramas, se eu pegar o A, que é da ordem de angstrom, se eu pegar o H cortado, que é da ordem de 10 a menos 27, eu coloco aqui na expressão esses termos para obter que, na verdade, a energia desse elétron é da ordem de dezenas de elétron-volts, que de fato é a ordem da energia, vários elétron-volts, é a ordem da energia que mantém o elétron preso aí na molécula. Tá certo? Essa é de fato, né, a energia dessa nuvem eletrônica, que é a energia da ligação química. Tá certo? Então, do ponto de vista de energia, o elétron aqui, ele tem uma energia que é da ordem de dezenas de elétron-volts. Ordem de grandeza, né? Não é 1 milésimo de elétron-volts, assim como não é 1 milhão de elétron-volts, ou milhares. É da ordem de elétron-volts. Tá certo? Dezenas de elétron-volts. É importante ter essas ordens de grandeza para você entender a natureza ao seu redor, né? Porque o quanto de energia está ligando determinadas moléculas que estão ao nosso redor é dessa ordem aqui e pode ser estimado dessa forma. Bom, mas o elétron aqui dentro não é a única forma de nós termos energia.
você tem massas. As massas podem estar animadas de movimento. E isso também tem energia mecânica acoplada ao sistema. Existem dois tipos de energia que são importantes numa molécula, que não são importantes no átomo. Que é o fato de que essas massas nucleares poderão oscilar. Então, através das chamadas vibrações, essas massas poderão oscilar e nós sabemos que massas oscilando contém energia. Então, nós temos energia na forma de vibração. E temos também essas massas podendo rodar, tá certo? Elas podem rodar, né? Se você pegar uma molécula, imagine uma molécula, nós podemos imaginar essa molécula, ela pode ser imaginada, né, como algo que tem, do ponto de vista de massa, dessa forma, tá certo? E devido a isso, ela pode, obviamente, rodar de várias formas aqui, né? Se eu determinar um sistema de eixos aqui, ó, tá certo? Essa molécula pode estar rodando, além de estar vibrando, que é um movimento relativo entre as massas, ela pode estar rodando de várias maneiras, ela tem momento angular, e esse momento angular corresponde às rotações. Então, o que nós temos na verdade? Nós temos a vibração e temos a rotação. E esses graus de liberdade também acomodam energia. Então nós temos que agora considerar um pouco as vibrações e as rotações. Bom, a força que o elétron está prendendo aí, está se prendendo ao núcleo, deve ser da ordem da força que o elétron está fazendo os núcleos se prenderem. Se a gente imaginar, como nós vamos falar em vibração, se a gente imaginar uma força do tipo massa-mola, então a gente diria que a constante K desse sistema é igual tanto para as forças entre os núcleos, porque ela é mediada pelo elétron. E se a gente tem uma força do tipo massa-mola, porque nós estamos falando em vibração, né? Nós sabemos que são forças eletrostáticas do tipo Coulomb e assim por diante, mas o resultado final vai ser uma força do tipo massa-mola. Então nós podemos dizer que a vibração, o elétron, a nuvem vibraria mais ou menos com uma frequência, para se falar em termos de energia desse grau de liberdade, que seria proporcional à raiz quadrada desse K, dessa constante de mola dividido pela massa dos elétrons. E no caso, a massa de um elétron. Por outro lado, quando eu olhar os núcleos, né, a frequência de vibração também vai ser proporcional, que isso aqui é como se fosse um sistema massa-mola, um oscilador harmônico, onde a frequência de vibração é a raiz quadrada da constante de mola dividido pela massa. Só que aqui entra agora a massa típica do núcleo. E nós sabemos que a energia contida nesses movimentos é da ordem de H quadrado ômega. Portanto, a energia contida nos elétrons, quando eu fizer a razão entre a energia contida nos elétrons dividido pela energia contida nas vibrações, basta eu fazer aqui a razão dessas frequências para ter um termo que é exatamente proporcional à razão das massas elevado a meio, ou raiz quadrada disso. Como a massa do núcleo é 10.000 vezes maior do que a massa do elétron, então isso aqui dá um fator de 100. Tá certo? Então a energia eletrônica, ela é 100 vezes maior do que a energia vibracional. Tá certo? Bom, nós havíamos determinado lá que a energia eletrônica era da ordem de 10 elétron-volts. Estava aqui, 10 elétron-volts. Portanto, a energia vibracional, ela é 100 vezes menor. 10 dividido por 100 dá, o que dá? Dá 1/10 de elétron-volt. 1/10 de elétron-volt, tá certo? É da ordem, então nós temos 1/10 de elétron-volt. Então a energia vibracional é da ordem de décimos de elétron-volt. Isso está numa faixa energética diferente. E a rotação? Bem, a rotação, mesma coisa. Se eu tenho
a massa molecular, uma distância típica entre as massas, eu posso determinar o momento de inércia. Porque eu sei que a rotação, a energia associada à rotação, é de fato, a energia associada à rotação é da ordem do momento angular dividido pelo momento de inércia, ou 2 vezes o momento de inércia, né? A gente aprende isso em mecânica todo o tempo. Portanto, eu sei que o momento angular é da ordem de h cortado. Isso é algo típico na mecânica quântica, né? Sempre o momento angular é quantificado pelo h cortado. E o momento de inércia, que no caso as massas estão separadas de A, o momento de inércia é da ordem de ma² sobre 2. Muito bem, então isso faz com que a energia de rotação, tem uma frequência de rotação, ela é da ordem de h cortado dividido por 2i, que é da ordem de h cortado ao quadrado dividido por ma². Mas a energia eletrônica era h cortado ao quadrado dividido por ma². E agora a rotação é h cortado ao quadrado dividido por m maiúsculo, que é a massa do núcleo, a². Portanto, a razão entre as energias de rotação e eletrônica é a razão da massa, que é da ordem de 10⁴. Portanto, a energia de rotação é 10⁴ vezes menor do que a energia eletrônica. Nós havíamos determinado que a energia eletrônica é da ordem de 10 elétron-volts, ordem de grandeza. Portanto, a ordem de grandeza da energia rotacional é 10 a menos 3 elétron-volts, é 10.000 vezes menor. Portanto, a energia rotacional está na ordem de milieletron-volt. Tá certo? Enquanto a energia vibracional é da ordem de dezenas de milieletron-volts ou décimos de elétron-volt. Então, as 3 excitações principais que podem ter energia numa molécula diatômica, que na verdade vai servir para outras moléculas, é a parte rotacional. Então nós temos uma energia rotacional, cuja energia é milieletron-volt, m elétron-volt. Tá certo? E se eu olhar a energia do fóton associado com essa energia, com essa excitação, está na ordem dos micro-ondas. E é por isso que o micro-onda que a gente tem em casa, ele excita essencialmente a rotação molecular, rotação da água mais especificamente, né? E através da rotação da água você dá energia, essa energia transfere na parte vibracional, que de alguma maneira é a temperatura, né? Uma medida razoável da temperatura que você tem ali no material, através da quantidade de vibrações e movimento que as massas têm naquela amostra que você colocou no micro-ondas. Então veja, rotacional, micro-ondas. Agora, a vibracional, nós vimos que são décimos de elétron-volts, né? Então nós vimos que é da ordem de décimos de elétron-volts. Se você olhar na tabela décimos de elétron-volts, que região espectral que isso coincide, você vai ver que é o infravermelho. Por isso que quando você quer excitar vibrações, você usa radiação infravermelho, tá certo? Muita gente até erradamente acha que a radiação infravermelho é o calor. Não, não é. Ela está associada ao movimento vibracional das massas, portanto, ela está associada à quantidade de calor contida na matéria, mas ela não é calor, ela é radiação. O infravermelho é radiação e o calor é a energia contida mecanicamente no movimento das massas. E finalmente, nós vimos que a molécula tem também a parte eletrônica, tá certo? E a parte eletrônica, como nós vimos, está na ordem das dezenas de elétron-volts. Dezenas de elétron-volts, se você olhar, vai estar aí na região do visível ultravioleta. Isso é o que dá a cor aí da natureza, né? Tudo que nós temos ao nosso redor vai ser composto, vai ser excitado por luz
visível, ultravioleta, é claro, tem muito infravermelho, tem tudo isso, mas a parte eletrônica do que nós vemos, então quando você vê um pigmento de uma tinta, você está olhando a excitação eletrônica, aquela cor que está vindo, que está no visível, né? Um bonito verde, um bonito azul, está sendo... aquilo é a excitação das moléculas de pigmento e a parte eletrônica dessas moléculas de pigmento. Muito bem. Então, você vê, quando nós lidamos com as moléculas, nós temos que levar em conta elementos, como estão aqui, que vão além do átomo, né? O átomo, a gente só se preocupava com a parte eletrônica. Agora nós temos que nos preocupar também com a parte das rotações e das vibrações nas moléculas. Muito bem. Essa é uma introdução para dizer para você, né, uma mensagem que não vamos esquecer as vibrações e as rotações ao trabalharmos com as moléculas. Mas, obviamente, o ponto de partida tem que ser o cálculo eletrônico. Tem que, de alguma maneira, ser o cálculo das energias contidas na nuvem eletrônica que está ao redor desses núcleos. E, para fazer isso, você vê, esse aqui é um problema que, na melhor das hipóteses, se eu pegasse uma molécula do tipo H2+, desculpa. Se eu pegar a molécula H2+, eu tenho um núcleo H, eu tenho outro núcleo H e eu tenho um elétron que de alguma maneira segura, interage com esses núcleos. Ele não tem nenhum parceiro para repelir e é através dessa elétron que permanece entre os núcleos que eu sou capaz de formar essa molécula aí, tá certo? Então, e mesmo assim ela poderia rodar, vibrar, ela pode fazer tudo isso, né? Isso seria uma molécula que tem um elétron. Mas muitas vezes a parte eletrônica tem vários elétrons. Se eu pegar a molécula H2, não H2+, ela teria já outro elétron aqui. E aí, além das atrações mútuas desse elétron com os núcleos, eu teria agora uma repulsão entre os elétrons. Tá certo? Então, os elétrons teriam uma repulsão, da mesma maneira que eu vou ter uma repulsão entre os núcleos sempre. Então, você vê, tem várias interações que eu tenho que levar em conta aí. E nós vamos começar, então, tentando fazer uma aproximação, que é uma aproximação para determinar a função de onda, determinar a energia desse sistema que tem todas essas interações. Então, em princípio, nós devemos considerar o nosso sistema com vários elétrons. E, se for o caso de ter um, como no final dessa sequência de aulas, eu vou resolver a molécula de H2+, que é a molécula, eu diria, mais simples que nós podemos ter na natureza. Então eu vou resolver utilizando um elétron. Mas, de um modo geral, a física consegue lidar com o problema de moléculas de toda a natureza. Inclusive, na química orgânica, nós temos moléculas extremamente complexas, com muitos e muitos núcleos, e mesmo assim, modelos podem ser feitos, né? A parte da física molecular é extremamente importante. Ela vai importar tudo aquilo que nós aprendemos da física atômica, porque vocês vão ver que a gente aplica aqui exatamente princípios parecidos. Porém, ela tem que levar em conta todo esse novo universo de graus de liberdade e energia para acomodar as excitações e tudo isso que esse novo sistema físico tem. Tá certo? Bom, essa então foi uma aula introdutória às moléculas. Na próxima aula, eu vou começar com aquela aproximação que é a mais tradicional das moléculas, que é a chamada aproximação de Bohr-Oppenheim para resolver a molécula. Então, eu vejo vocês lá na próxima aula. Até lá!